Boa noite, pessoal. Retomando aqui a nossa aula, vamos para a segunda parte dela e nessa etapa final aqui eu vou falar sobre a segurança jurídica, então mais uma limitação ao poder de tributar, dentro da linha do que a gente já havíamos trabalhado nas aulas anteriores, e agora a gente vai dar sequência aqui falando sobre a projeção dessa limitação e entender um pouco como é que funciona dentro do texto constitucional. Quando se fala em segurança jurídica, no direito tributário, a gente não vai encontrar no texto da Constituição uma norma expressa estabelecendo a proteção a esse bem jurídico a ser tutelado. A gente tem noção do que é o estado ideal de coisas que a segurança jurídica visa proteger, que é, por exemplo, a calculabilidade, a previsibilidade, a certeza, a previsão de que a gente vai conseguir organizar nossa vida de um jeito a não ser surpreendido. Em outras palavras, a gente poderia dizer que o contribuinte, o cidadão, não pode ser surpreendido em razão das normas tributárias. E aí, como é que essa segurança jurídica se projeta no texto constitucional? Então, a gente vai ter lá, no artigo 150, no que diz respeito às limitações ao poder de tributar, é dito que é vedado à União, aos Estados, Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos, e aí há um desdobramento dessa ideia de segurança jurídica, mas se a gente pudesse condensar as três alíneas, a linha A, B e C, nós podemos resumir dizendo que aqui há a proteção, a previsibilidade, a calculabilidade, etc. Mas interessa aqui a gente descer do plano teórico, do plano digamos, da teoria jurídica para falar de situações práticas e ver como é que isso acontece na realidade, na prática, e como é que se aplicam essas normas em casos concretos. E aí é que eu trago para vocês a primeira delas, a gente vai começar a trabalhar com os casos, né? Que é a irretroatividade tributária. A gente tem aqui uma aproximação do direito tributário com o direito penal. Vocês estudaram direito penal, vocês sabem muito bem que lá no direito penal não se pode punir uma conduta anterior se não houver lei. Então, a lei só pode alcançar fatos, condutas típicas da sua edição para frente. No direito tributário é a mesma coisa. Não se pode cobrar tributo em relação a fatos geradores, vejam o que está escrito aqui, fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei. Então, em outras palavras, a lei que instituiu o tributo, ou que majorou ele, só alcança os fatos que lhe são posteriores. Então, vamos aqui a alguns exemplos, né? Vou colocar aqui essas estrelinhas, entendam como fatos geradores, tá? Então, a gente está falando aqui do fato gerador. Puta, estrela vermelha não dá. Me desculpem aqui, palavrão, mas ficou horrível. Então, aqui é um fato gerador número 1. Aí a gente vai pegar aqui e vai ter o fato gerador número 2. A gente vai ter o fato gerador número 3. A gente vai ter o fato gerador número 4. Então, tem 4 fatos geradores aqui. Imagine qualquer tributo, aqui não interessa muito a visualização. O que interessa saber aqui é que ocorreram fatos geradores, essa linhazinha azul é o tempo, né, passando, e aí a gente tem aqui, vamos lá, uma lei nova aqui instituindo, nesse exato momento aqui, o tributo. Então, nesse exato momento aqui, foi editada a lei nova, foi publicada, saiu no Diário Oficial,
E o que a gente precisa entender? Quais são os fatos geradores que vão ser atingidos por essa lei nova? Segundo o princípio da irretroatividade, apenas o fato gerador número 3 e o número 4. Tá certo? Tá claro para todo mundo? A lei nova, ela só pode ter efeitos prospectivos. É da sua edição para frente. Então, ela só vale daqui para frente. Ok? Ela não pode ter efeitos retroativos. Beleza? Então, aqui a gente está falando de algo bem singelo, que acredito que todo mundo já tenha estudado isso no direito penal, e até aqui não há nenhuma diferença. Tá? Aí, o que a gente vai ter? Peguei o meu desenho aqui. Estava falando de uma coisa. Irretroatividade. Tá, então, falamos aqui da irretroatividade, não pode atingir fatos geradores antes do início da sua vigência. Mostrei a retroatividade aqui de forma gráfica. E aí, agora, a gente vai trabalhar a retroatividade e suas exceções. Esse dispositivo que está aqui, ele foi extraído do Código Tributário Nacional. Então, o CTN prescreve que a lei aplica-se a ato ou fato pretérito. Em quais casos? Então, eu vou explicar agora para vocês as exceções. São basicamente duas exceções, tá? Então, vamos lá. Primeira exceção. Lei interpretativa. Então, eu tenho a lei nova, eu tenho a lei velha. O que a lei velha dizia? Que deve-se tributar frutas, é o imposto das frutas, ok? Utilizo aqui os exemplos bem bobinhos para deixar claro, para que não tenha dúvida aqui na hora de compreensão, na hora de interpretar. Então, a lei velha dizia, o tributo incide sobre frutas, tá? Então, número 1, deixa eu ver se eu tenho aqui. Tá aí, ó. Agora, ao invés de estrelinhas, nós temos aqui um tomate, número 1, tomate número 2, tomate número 3 e o número 4. E aí, meus amigos, surgiu a seguinte dúvida. Esses 4 fatos geradores aqui não foram tributados, porque os contribuintes tinham dúvida se tomate é fruta ou não. Ok? E aí eles, na dúvida, disseram, olha, não vou pagar. Acho que tomate não é fruta, tem uma controvérsia, etc. Não vou pagar o imposto. Aí veio a lei nova e disse o seguinte. O que a lei nova disse? Tomate é fruta. Certo? O que essa lei nova fez, meus amigos, para vocês entenderem? Ela criou um imposto, ela majorou um imposto que já existia? Não, ela não fez isso. Ela apenas interpreta a lei velha. Se essa é a função da lei nova, interpretar a lei velha, ela tem uma função meramente interpretativa. Ela não aumentou o tributo, ela não mudou nada. Ela só esclareceu a dúvida que havia naquela sociedade. Olha, eu não sei se eu tenho que pagar ou não. Aí a lei nova diz, não, meu amigo, nunca houve dúvida, tomate é uma fruta, tem que pagar. Ok? Então, essa é a irretroatividade de uma lei meramente interpretativa. Certo? A outra exceção que nós temos, então a gente tem aqui
pegar o exemplo. Agora não é lei interpretativa, lei mais benigna. Lá no direito penal, vocês sabem disso, né, que a lei penal mais benigna, ela pode retroagir e alcançar condutas típicas ocorridas anteriormente à sua edição. Agora, aqui no nosso exemplo, a lei, vamos lá, a lei velha dizia que o imposto tinha uma alíquota de 10%. E para quem não pagasse esse imposto, deveria pagar uma multa de 100%. Então, se eu estava devendo 1.000, em razão de não ter pago, eu passava a dever R$2.000. 100% era a multa. O que a lei nova vem estabelecer? Ela vem estabelecer o seguinte: o imposto vai ser majorado para 15%. E para quem descumprir essa lei, vai pagar uma multa de 50%. Foi reduzido. Ok? Imaginem que os 4 contribuintes aqui que venderam tomates, sei lá, pode ser qualquer coisa, mas vamos deixar os tomatinhos ali para facilitar. Os 4 contribuintes compareceram ao seu escritório e querem saber o que eles têm que pagar em cada caso concreto. Então, no caso número 1, quanto que ele vai pagar de imposto? Eu tenho que ver qual é a lei que vigora no tempo em que ocorreu o fato gerador. Era a lei velha, certo? Então, a alíquota é 10%. Qual era a lei que vigorava aqui, no fato gerador 2? 10%. Qual era a lei que vigorava aqui no fato gerador 3? 15%. Aqui já aplica a lei nova. E aqui é 15%, certo? Tá, mas como eles não pagaram no tempo certo, eu quero saber qual é a multa. De acordo com o que está escrito lá no artigo 106 do CTN, a multa mais benigna retroage. Então, aqui a gente vai pagar 50%, aqui a gente vai pagar 50%, e aqui a gente vai pagar 50%, porque já é a lei nova e não há dúvida alguma. Certo? Então, ali a gente tem o imposto devido e a multa devida. Nas questões da OAB, nas questões de concurso, eles misturam tudo isso e deixam o candidato embananado. Se vocês conseguirem desenhar ao lado da prova de vocês, quando vocês prestarem concurso, é esse esqueminha que eu botei aqui, vocês nunca vão errar. Nunca vão errar. Ah, mas professor, e se fosse reduzido também o imposto? A lei nova reduziu o imposto para 5%. Então, vamos analisar de novo aqui o caso. Caso número 1, quanto que tem que pagar de imposto? Não retroage a lei no que diz respeito à alíquota. A alíquota é a lei vigente na época. Ela retroage para multa, sim. No caso número 2, a mesma coisa. No caso número 3, bom, aqui eu aplico a lei vigente. Não por ser mais benéfica, é porque é a lei vigente, só por isso. Ou seja, resumindo, a lei mais benigna, ela retroage para favorecer o contribuinte em relação a multas. E coloquem aí com uma cor diferente, gravem isso, porque não retroage para efeito do imposto. A alíquota não é a mais benéfica, é sempre a vigente na época do fato gerador, certo? Na sequência, próximo item é a anterioridade de exercício. Lá no artigo 150 da Constituição, está dito que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributo no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, como é que eu interpreto isso? Tá? Vamos lá, vou fazer o esqueminha de novo que nos ajuda aqui a entender. Então, aqui eu estou diante da anterioridade de exercício. Então, diz
ali, vamos lá. No Brasil, a gente tem o exercício financeiro é igual ao ano civil, ok? Então, esse é um elemento importante para ser entendido, que aqui para nós não tem diferença, nós brasileiros, né? Em outros países, o exercício financeiro não é o mesmo que o ano civil. Para quem gosta de futebol, Champions League, sabe, ali começa lá por agosto e dá a volta no ano e termina lá em junho, abril, enfim, dependendo do calendário da Champions League. Aqui é a mesma coisa que eu faço associação. No direito brasileiro, especialmente no direito tributário, o ano civil corresponde com o exercício financeiro. Significa dizer que o exercício financeiro corresponde a um período que vai de, vamos lá, deixa eu botar aqui, janeiro até dezembro. Então, vamos pegar aqui essa setinha como linha de corte. Então, aqui terminou o exercício. Tá? Terminou o exercício em dezembro. Cadê a minha... não tem aqui para eu... Então, esse aqui é o período, tá, minha gente? Entendam aqui... Esse aqui é o exercício financeiro de um ano fictício, vamos lá, 2020. Então, 2021, nosso exercício financeiro deste ano. Vai ser bom a gente usar aqui o exemplo porque o governo está pretendendo fazer a reforma e aí a gente vai conseguir ilustrar aqui, tá? Então, o exercício financeiro de 2021 começa em janeiro e termina lá em dezembro. O de 2022 vai começar em janeiro e vai terminar lá em dezembro de 2022, tá? Então, aqui tá outra cor para ficar claro a diferença. Então, o que diz a lei, tá? Uma lei nova, editada em qualquer, não interessa aqui a época, vamos dizer que ela foi editada aqui em mais ou menos no meio do ano. Foi editada mais ou menos por aqui, 2021. O que diz a anterioridade de exercício? Esta lei, ela só vai ser aplicada no ano seguinte, 2020. 2022, tá ok? Então, essa lei nova, ela só pode valer em 2022. A gente tem exatamente aqui, ó. Não pode cobrar no mesmo exercício financeiro em que haja publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, o governo está querendo mudar aqui a lei nova, imposto de renda. Então, vai instituir lá a tributação sobre os dividendos, por exemplo. Dividendos. Quando é que passa a valer? No dia 1º de janeiro de 2022, se for aprovado este ano. Mas eu quero tributar esse... Não. Esse ano já passou. Esse ano já foi. Você não pode mudar a legislação do imposto dos tributos este ano, só para o ano que vem. Certo? E aí vocês vão entender um pouco da correria do governo, especialmente do Congresso, para aprovar antes de dezembro.
para que já possa valer no ano seguinte essa nova tributação. Então, assim, fato gerador número 1, número 2, está preocupado com isso? Não, não tem que se preocupar. A lei nova não vai afetar eles. Bom, fato gerador 3 e 4, se tiver distribuição de dividendos lá em 2022, bom, aí a gente pode dizer que se aprovada a lei durante esse exercício, ele vai poder ser tributado, tá? Nesse exemplo que eu criei aqui. Então, essa é a regra da anterioridade de exercício. Tem que ter um ano. E por que isso, né, gente? Por que um exercício? Por que um ano? As pessoas se organizam durante um exercício, né? Para organização, previsibilidade. Então, assim, eu programei o meu ano. Eu vou trabalhar esse ano com tais tributos incidentes sobre o meu negócio. Fazendo uma comparação, imagine uma partida, um jogo de qualquer esporte. E aí imagina que no primeiro tempo do jogo você tinha uma regra, no segundo tempo tinha outra, no terceiro tempo, no quarto tempo tinha outra regra. Não pode, né? Isso é bagunça. É evidente que o jogo tem que ser jogado toda a partida com uma única regra. Essa é a ideia do exercício. Durante um jogo vigora uma regra. Não pode ter várias regras dentro do mesmo jogo, dentro da mesma partida. Então entendam, um ano, um exercício financeiro como uma partida, um jogo. Dentro daquele jogo não pode mudar a regra. Não pode ter alteração, ok? E isso visa promover, assegurar, garantir a segurança jurídica. Como eu disse para vocês aqui nas nossas aulas e reitero, as bancas examinadoras de concurso, FGV, etc., que elaboram não só o exame de ordem como qualquer concurso, eles não querem saber de vocês a regra, eles querem saber a exceção. Vocês decoraram a exceção? Essa é a pergunta que vocês têm que responder. Decorei, eu sei de cor. Então, se vocês decoraram, vocês vão acertar as questões elaboradas pelas bancas examinadoras. E aí eu destaco aqui a parte que é a exceção da anterioridade de exercício, tá? Então, a anterioridade de exercício está aqui, ó. Eu coloquei em vermelho. Quais são os tributos que não se submetem à anterioridade de exercício? Ali há uma remissão ao texto da Constituição, que eu não vou fazer vocês lerem agora, mas que eu transcrevo aqui exatamente o que é cada um. Empréstimo compulsório, mais imposto de importação, mais imposto de exportação, mais IOF, IPI, é o quarto, e IOF. Aí ele tem um imposto extraordinário de guerra. Então, coloco aqui em cor diferente, tá? O imposto extraordinário de guerra não existe, então é meio sacanagem. Empréstimo compulsório também não existe hoje no Brasil. Também é sacanagem aqui aparecer, mas enfim, os 4 que estão aqui existem e passou a vigorar, passa a vigorar essa semana o IOF novo, né? Vocês devem ter visto aí a polêmica do presidente da República, que editou um decreto majorando o IOF nos empréstimos, operações de crédito. E essa nova alíquota passa a vigorar essa semana. Então, tá aqui. Tá certo, tá autorizado a fazer? Tem autorização, tá aqui. Não precisa esperar o ano que vem, dá para fazer este ano. Pode fazer por decreto, a gente viu na aula da legalidade que sim, o IOF também é exceção à legalidade, as alíquotas podem ser alteradas por decreto. E o presidente da República fez exatamente isso. Então, só para ilustrar aqui a nossa aula, vamos pegar IOF, aumento, decreto. Vamos ver aqui. Está aqui, ó, Agência Brasil. Agência oficial do governo, não estou pegando nenhum
site que não o site oficial do governo federal. Publicado o decreto que aumenta o IOF para custear o Auxílio Brasil. Novas alíquotas serão aplicadas a partir de 20 de setembro a 31 de dezembro. O decreto assinado pelo presidente, então ele majora aqui a alíquota das pessoas físicas de 3% ao ano, de área 0,0082%, para 4%. E nas pessoas jurídicas, de 1,5% para 2,04%. Então, esse é o texto aqui, e aqui está o decreto do presidente da República. Então, ilustrei aqui, o decreto 10.795, de 16 de setembro, que já foi publicado e já está em vigor. Tá? Então, estou ilustrando aqui um caso concreto, a exceção que a gente acabou de aprender. Tá? E aí, gente, nós vamos para o último item da nossa aula de hoje, que é a anterioridade mínima ao nonagesimal. Então, a gente viu o que é retroatividade, o que é anterioridade, e agora a gente vai ver aqui o que é anterioridade mínima ou nonagesimal. Além das alíneas A e B, foi incluído em 2003, por força da Emenda Constitucional 42, a alínea C, que exige no mínimo 90 dias para que as pessoas consigam se organizar e se preparar, certo? Então, esse é o período mínimo de previsibilidade. Quando é que essa garantia ela vem entrar em cena? Quando a anterioridade que nós vimos anteriormente, ela não é suficiente. Então, vamos pegar aqui o exemplo para ilustrar o que eu estou falando. Vocês vão ver aqui. Então, anterioridade mínima, ou 90 dias. Então, assim, no meu exemplo aqui que eu dei, uma lei que institui a tributação dos dividendos, aprovada em 2021, ela passa a valer em 2022, certo? Mas, vou tirar aqui o imposto de renda, vamos pegar aqui a lei nova que criou a CBS, por exemplo. Tá? A lei nova criou a contribuição sobre bens e serviços. Vamos pegar essa lei nova que está no Congresso. E vamos dizer que ela venha a ser aprovada aqui em novembro. Poxa, novembro é logo ali, né? Sacanagem. Novembro, o pessoal já está pensando ali em festas de final de ano. Não deu 60 dias para a pessoa se preparar. Mas vamos ser mais dramáticos ainda. Vamos colocar que a lei nova ela foi em dezembro. Então, a gente tem menos de 30 dias para a pessoa se preparar. Então, é sacanagem. Não parece, de forma assodada, instituir uma majoração de tributo. Se o ano seguinte, ele é quase ali, né? É quase dali a alguns dias, que previsibilidade é essa? Que garantia é essa que a gente está assegurando para as pessoas? Mas aí vamos ser mais dramáticos ainda, minha gente. Imaginem que isso aconteceu, tá? Quem duvidar depois me cobre que eu posso mostrar o julgado do Supremo Tribunal Federal. Num determinado ano, o governo aprovou a majoração do tributo, foi encaminhado para... Entendam, isso numa época em que ainda o Diário Oficial era circulado de forma impressa, não havia internet, né? Eu estou falando lá da década de 90, antes da popularização da internet, então tinha que circular o Diário Oficial. E o Diário Oficial não circulou em dezembro, ele circulou no ano seguinte. Poxa, é sacanagem pra caramba. Mas, enfim, não vou trabalhar com esse caso escatológico aí do Diário Oficial que não circulou. Vamos imaginar que lá nos últimos dias de dezembro, e os governos reiteradamente fazem isso, e não é por acaso, é porque nessa época do ano as pessoas estão desprevenidas, desatentas. A gente está preocupado com outras coisas, não está pensando em tributação. E aí o Congresso, a toque de caixa, aprova e
publica a lei nova no ano de 2021. Pode cobrar no dia 1º de janeiro? Se a gente pegar o que está escrito aqui no artigo 150, a linha B, eu diria que sim. Mas é uma sacanagem, né? Não dá garantia alguma isso. E aí é que vem à tona os 90 dias. Então é vedado cobrar antes de decorridos 90 dias. É isso que é a chamada noventena, anterioridade mínima ou nonagesimal. Tá? Tem que aguardar 90 dias, espera 90 dias. Então, se nós estivermos falando aqui de uma contribuição e ela for aprovada aqui, sei lá, no dia 30 de dezembro, 31 não vai ser, né, que o pessoal já partiu para as férias. Ele só vai poder valer 30 dias depois, no ano de 2022. Ok? Então, quando a gente fala de 90 dias, tem que esperar. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. ...90 dias. Tem que esperar 90 dias para instituir a cobrança. Então, espera 90 dias, depois de 90 dias, bom, aí pode cobrar. Então, se o fato gerador 3 tiver sido praticado antes dos 90 dias, ele está fora. O 1 está fora, o 2 está fora, sobraria o 4 aqui a ser atingido pela nova lei. Ok? Tem exceção? Tem exceção. Então, aqui veja o que está escrito no artigo 150, parágrafo 1º. Então, essas são as exceções da anterioridade mínima. E aí, obviamente que vocês não vão ter que fazer as remissões aqui, eu faço. Artigo 148, inciso 1, empréstimo compulsório. Artigo 153, inciso 1, imposto de importação. Inciso 2, imposto de exportação. Inciso 3, imposto de renda. Inciso 5º, IOF. E o imposto extraordinário de guerra. Então, como a gente viu antes, imposto de guerra não existe, empréstimo compulsório não existe, então não é algo que nos preocupe do ponto de vista prático. Mas as bancas examinadoras gostam de perguntar isso, fiquem atentos. O que tem de pega-ratão aqui, gente? Que é aqui que eu queria chamar a atenção de vocês, que é a decoreba da decoreba da decoreba. Na noventena, é exceção o imposto de renda. Ou seja, pode cobrar antes de decorridos 90 dias. Quando nós falamos da anterioridade de exercício, vejam aqui quem é que estava aqui. Não era o imposto de renda, era o IPI. Então, como é que a gente compreende isso de uma forma a não transformar isso em decoreba? Então, aqui, o IPI, ele pode ser cobrado no mesmo ano, porque ele está aqui, anterioridade de exercício, dentre as exceções. A gente está trabalhando aqui, né? A gente está estudando as exceções. Então, o IPI não precisa esperar o ano seguinte. O imposto de renda não precisa esperar o ano seguinte? Não, ele tem que esperar. Ele não está aqui entre as exceções. Estão vendo? Isso aqui é extremamente importante compreender. Aí, quando a gente vai nas exceções da anterioridade mínima, está aqui o IPI? Não, não está. Então, significa que ele tem que esperar 90 dias. Mas, quem é que está aqui como exceção? O imposto de renda. Significa que ele pode ser cobrado antes de decorridos 90 dias. Por que isso, minha gente? Imaginem aqui que a regra do imposto de renda, isso pode acontecer, gravem o que eu estou falando e me cobrem no final do ano. O governo pode aprovar a nova legislação do imposto de renda em dezembro.
Imaginem que foi aprovado no dia 30 de dezembro. Se nós fôssemos observar os 90 dias, nós teríamos que aguardar janeiro, fevereiro, março. E só a partir de abril passaria a valer a lei nova. Só que daí a gente teria, dentro do mesmo jogo, duas regras diferentes, porque um ano para o imposto de renda o imposto de renda é calculado com base num ano inteiro. Então a gente teria 3 meses do ano com uma regra e 9 meses com outra. Logo, para o imposto de renda, não se aplica os 90 dias. Tá claro? Agora, se nós estivermos falando de CBS, aí a gente pode exigir, além da anterioridade de exercício, também a anterioridade nonagesimal. Tá certo? E por que eu posso afirmar isso? Vocês vão dizer ali, bom, mas não falou em momento algum sobre CBS, sobre contribuições. Aí, agora vem aqui o detalhe. Artigo 195, parágrafo 7º da Constituição. Então, não, desculpa, é o parágrafo 6º. Vou colocar aqui para vocês. Então, parágrafo 6º. Onde é que está a Constituição? 195. Está aqui. Parágrafo 6º. Então, aqui está o texto expresso do artigo 195, parágrafo 6º. Então, atentem para isso, que as contribuições, elas estão lá no artigo 195 e não estão ali no texto que nós lemos. Então, elas são exceção à anterioridade de exercício, mas elas devem respeito aos 90 dias, tá? Não se lhes aplicando, vejam o que está escrito aqui, 150B. Tá? Isso é bem, bem importante e óbvio que as questões de concurso querem saber esse detalhe do detalhe do detalhe. Tá? Para finalizar, o último ponto aqui, eu falei em anualidade em algum momento aqui? Não. Então, se eu não falei em anualidade, é óbvio que essa norma aqui não está prevista na nossa Constituição. O que era a anualidade antigamente? Né? A anualidade significava a lei deveria ser incluída na lei orçamentária anual. O tributo, não era lei, o tributo deveria ser incluído na lei orçamentária anual anterior, para poder ser cobrado no ano seguinte. Esta norma não existe mais no direito tributário, ela existiu lá na Constituição de 1946. E a Constituição de 88 não a reproduziu, de modo que a gente não tem essa norma. A gente vai ter a anualidade orçamentária, que é outra coisa, que é uma discussão sobre orçamento, não sobre tributação, de modo que, se não estiver previsto na lei orçamentária o tributo novo, isto não caracteriza inconstitucionalidade que possa o contribuinte arguir, suscitar para efeito de não pagamento. Tá? Então, é importante aqui entender, porque, obviamente, as
provas, os exames de concurso misturam estas questões e fazem o candidato ficar embaralhado, atrapalhado de propósito. Se vocês prestaram atenção aqui, vão ver que não precisa se atrapalhar. Eu tentei deixar bem claro e como é que isso está previsto na nossa Constituição. Alguma dúvida aqui, gente? Professor, eu só queria confirmar uma coisa para ver se eu não entendi de forma diferente. Ali a questão da anterioridade mínima de 90 dias. Eu queria ver se eu entendi. Se a lei foi publicada, por exemplo, dia 20 de dezembro, então ela, desse ano, por exemplo, 2021. Então, por essa anterioridade, só vai poder ser cobrado o tributo em 2023. É isso? Não. Então, vamos Porque lá. daí não pode valer em 2022, eu entendi que é isso. Vamos lá. Se nós estivermos falando de imposto de renda, não. Imposto de renda pode cobrar em 2022, tá? Sim, mas eu digo nos outros, os que... ICMS, vamos pegar o ICMS. Sim, a tua resposta está certa. Tá, não era do imposto que eu tava falando, era dos que não era a exceção, no caso, para ver se eu entendi. Correto. Aí só vale em 2023, né? Exatamente. Se nós não estivermos dentro da exceção, se não entrou a lei em vigor já no primeiro do ano porque não observou os 90 dias, então acabou. Isso significa que a partir de outubro, toda e qualquer alteração, ela já não vale para o ano de 2022, se não estivermos diante das exceções previstas na Constituição. Tá, era isso então. Obrigada. Maravilha, gente. Mais alguma dúvida antes da gente encerrar aqui? Nenhuma dúvida? Bom, então eu interrompo aqui a nossa aula de hoje, a nossa gravação, agradecendo aí a participação de todos, desejando uma boa semana. Façam as questões, eu sempre coloco no Moodle, essa é a nossa avaliação do grau A. Não deixem de fazer as questões que estão no Moodle, porque é super importante. Eu vou deixar uma questão só, hoje, que vale para toda a semana, e o prazo final é terça-feira da semana que vem. Certo, gente?